Fala, meus amigos, como vocês estão? Cá estou eu novamente tentando desabafar com vocês acerca de algumas coisas que eu tenho visto na internet nos últimos dias, beleza? Eu estava aqui vagueando hoje e aí eu me deparo com um tweet do nosso novo oráculo da política brasileira. Sim, aquele que deixou de imitar foca para virar um militante e assíduo defensor do atual governo e que nas horas vagas, juntamente com Casa Grande, nos dá um pouco, uma pitada da sua sabedoria nas suas análises políticas. Sim, estou falando dele, Felipe Neto. Então, vamos ver o que ele escreveu e o que ele compartilhou conosco na sua infinita sabedoria. 140 dias de governo Lula. Nenhum passo dado na direção da implementação do comunismo. Os bolsonaristas que gritaram isso nas eleições darão o braço a torcer e vão aceitar que não há qualquer projeto comunista para o Brasil? Vão aceitar que foram enganados para gritar isso sem parar? Ora, Felipe Neto, vamos ver então se realmente nós estamos a passos largos indo para uma ditadura comunista ou se nós estamos vivendo a plenitude da democracia no Brasil. E vamos lá, para isso nós teremos que recorrer aos escritos, à obra de Marx e de Engels. Afinal, tanto um quanto o outro colaboraram e criaram a receitinha do comunismo, nos brindaram com essas excelentes ideias, né? Vocês não acham que quem diz o que é ou não comunismo é o Nelipe Feto, né? Não. Vamos aos originais. E diferentemente dos esquerdistas que rotulam e teorizam sobre a direita e todos aqueles que não concordam com as teorias e com os preceitos que eles defendem, eles rotulam sem nem ao menos pegar em um livro da literatura conservadora ou liberal clássica e econômica para aprender quais são os conceitos que regem a direita, né? Eu não, eu tive que ler o Capital, o Anti-Düren e também essa receitinha do bolo fecal chamado de O Manifesto do Partido Comunista. Eu não vou me ater em dissecar esse pequeno livro passo a passo, tá bom? Eu só quero dizer que socialismo é o meio do caminho entre o capitalismo e o comunismo, certo? É o período de transformação, onde ocorre a revolução e a ditadura do proletariado, termo utilizado pelo próprio Marx, certo? Então nesse livro, na página 88, pelo menos no meu exemplar, diz assim: para os países mais avançados, contudo, poderão ser aplicadas de modo generalizado as seguintes medidas, ou seja, medidas para se alcançar o fim de chegar a um Estado comunista. Número 1. A expropriação da propriedade fundiária e emprego de suas rendas para os propósitos públicos, ou seja, a expropriação da propriedade privada fundiária. E aí eu quero que vocês analisem a seguinte notícia que saiu no G1. De janeiro até 23 de abril de 2023, trabalhadores rurais sem terra, ou seja, MST, realizaram 33 invasões de imóveis rurais pelo Brasil, um número que já supera o total de ações em cada um dos últimos 5 anos. Ou seja, em 4 meses nós já superamos esse número. Entenderam? Então foi apenas o novo governo começar que o MST tirou as asinhas de fora e aumentou o ritmo de invasões, o que eles chamam de ocupações. E aí eu fui ver qual era o conceito que eles utilizavam para as práticas deles, né? Lá no site do MST. Aqui, ó, quem somos? Eles dizem o seguinte: a principal forma do MST contribuir com a transformação social, ou seja, o que eles fazem, é lutar pelo fim da concentração de terra e na defesa de um novo projeto de desenvolvimento em que a desconcentração e democratização da terra, o trabalho emancipado, o ser humano e a natureza sejam elementos centrais. Ou seja, repetindo, a principal forma do MST contribuir com a transformação social é lutar pelo fim da concentração de terra, ou seja, da propriedade fundiária privada, o que está no manifesto do Partido Comunista. E na defesa de um novo projeto de desenvolvimento em que a desconcentração e a democratização da terra fazem tal papel. Então, toda vez que a gente ouve essa palavra por um esquerdista, a democratização, eu fico com o pé atrás, porque na verdade ele está dizendo justamente da socialização, da divisão igualitária forçada
daquilo que a terra produz, né? Então, nós podemos afirmar que quando um líder político empossado usa o boné do MST e chama o agronegócio de fascista, ele está sendo conveniente e contribuindo para a aplicação dessa medida endossada no manifesto, certo? Tá lá. A expropriação da propriedade privada fundiária em benefício dos propósitos públicos, da democratização. Vamos lá. Número 2. Pesado imposto progressivo. Então, o aumento de impostos é um dos preceitos, uma das medidas que a ditadura do proletariado, né, o Estado no controle do proletariado no controle do Estado, tem que implementar para transformar o Estado capitalista em comunista. E aí nós vamos às notícias. Retomada de ICMS e PIS/COFINS pode anular a redução da Petrobras. Isso daqui já era bola cantada, né? Mexem no preço artificialmente pela Petrobras e depois aumentam a arrecadação por impostos. Dão com uma mão e tiram com outra. Escola Dilma de economia, né? Nós vimos no que deu anteriormente. Outra aqui. Vou tirar essa propaganda. Vamos lá? Haddad sugere jogada ensaiada entre governo e Petrobras para suavizar o aumento de imposto. Meus amigos, cartilha tá todo o vapor, beleza? Então, tirem as suas próprias conclusões. Tem vários itens aqui no manifesto, mas eu vou apenas a mais um, que para mim vai ser o último desse vídeo e o mais importante, beleza? No item 5 dessa página do livro diz o seguinte... Mentira, no item 6. No item 6 diz: centralização do sistema de comunicação e de transporte nas mãos do Estado. Vou repetir. Centralização do sistema de comunicação nas mãos do Estado. Todos nós vimos o debate que aconteceu em volta da PL 2630 nas últimas semanas. Nós vimos ano passado diversos perfis sendo proibidos de falar sobre determinados assuntos por via judicial. Outros até foram derrubados. Até mesmo parlamentares que utilizam a sua rede social para se comunicar com a sua base eleitoral foram derrubados, certo? Pelo STF e pelo TSE. E esse projeto de lei seria, em suma, a oficialização de um órgão regulador que moderaria todo o conteúdo online. Vamos ver um trecho de um vídeo aqui que eu peguei para que vocês possam entender melhor do que nós estamos falando. Esse vídeo tem a participação do atual ministro da Justiça. Vamos lá. Assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza. Então, nossa liberdade de expressão, um direito garantido pela Constituição Federal, foi sepultado de acordo com o atual ministro da Justiça, né? Então, o que está acontecendo, né? Vamos procurar a verdade. O que está acontecendo? Na verdade, eles estão utilizando esse tema de violência nas escolas como testa de ferro, como laranja, para ameaçar e empurrar goela abaixo uma regulação nas mídias sociais. A velha imprensa perdeu o monopólio da verdade. Nós vimos quase toda a mídia apoiar um candidato e perder as eleições em 2018, justamente pela força que as redes sociais deram ao povo. Novos líderes e novos veículos de informação surgiram com a liberdade de expressão da modernidade digital. É óbvio que eles não querem arriscar perder novamente lá no futuro. Por isso a PL da censura como medida do atual governo e tantas outras medidas jurídicas nos últimos tempos. Como eu já disse anteriormente, já existem mecanismos legais para punir quem extrapola a liberdade de expressão. E deixar a régua moral do que pode ser dito por todos para um seleto grupo é amordaçar a opinião pública. E aí eu volto para você e principalmente para o tweet do Nelipe Feto.
Existe ou não existe uma movimentação na direção da implementação de preceitos elaborados na cartilha do comunismo que eu li agora há pouco? E o interessante é que, dentre os comentários desse tweet, há um que diz o seguinte, que mostra o modus operandi em outros lugares, né? Alexis de Tocqueville mostra que se o passado não serve para iluminar o futuro, a mente do homem anda em trevas, né? Então vamos pegar os exemplos do passado. Lei da Mordaça, as novas normas em Cuba que criminalizam quem fala mal do governo nas redes sociais. Nicarágua aprova lei para prender quem o governo considerar difusor de notícias falsas. O chavismo prepara medidas para controlar as redes sociais e o trabalho das ONGs na Venezuela. Meus amigos, o modus operandi está aí. O que tem em comum todos esses países? Sim, o apreço pelas ideologias marxistas. Existe ou não existe essa movimentação na direção esquerdista, na direção marxista, de implementação de todos esses preceitos elaborados na cartilha do comunismo? A resposta eu deixo para você aqui nos comentários.